Você sabia que as lágrimas têm voz? Ou melhor, que as tuas lágrimas têm voz diante de Deus? Eu me chamo Ana Nery, esse é o estudo das mulheres na história da igreja e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Ana, a mãe de Samuel. A história de Ana está retratada no livro de 1 Samuel, ali nos capítulos 1 e 2 deste mesmo livro. Vai dizer a história que Eucana, o pai de Samuel, tinha duas esposas, Ana e Fenena. Fenena já tinha dado filhos a Samuel, mas Ana era uma mulher considerada estéril. Aqui eu já preciso fazer um recorte para a gente entender o que é uma mulher estéril naquela época. Nos tempos de hoje, uma mulher que não consegue engravidar, que não consegue ter filhos, já é uma dor muito grande, não é mesmo? Mas naquela época, não ter filhos, uma mulher ser considerada estéril, ela era como que uma mulher privada da graça de Deus. Entenda, no tempo que nós vivemos hoje, muitas vezes a gente deturpa a visão sobre os filhos, mas naquela época, os filhos eram de fato uma herança, uma graça do Senhor. Então, Ana não ter tido filhos era considerada como uma mulher desprovida da graça de Deus, do olhar de Deus e da bondade de Deus. Ou seja, isso era muito triste, não só pela falta dos filhos, mas também pela visão do afastamento de Deus que as outras pessoas tinham em relação à vida de Ana. Mas Eucana, o seu esposo, era um homem de Deus. Vai dizer aqui na palavra que todo ano ele subia até a cidade para adorar, para oferecer sacrifícios ao Senhor em Silo. Todo ano ele fazia isso. E ao retornar então desta adoração, desse momento de sacrifício, ele entregava ali ofertas para suas esposas. E vai dizer na palavra que para Ana ele entregava 2 vezes mais. Claro, isso demonstra amor, isso demonstra cuidado, isso demonstra Eucana tentando quase que balancear a dor de Ana, né? Sabendo a dor que tinha dentro do coração de Ana e lhe entregando ali presentes, outras formas de agradá-la. Mas Ana bem sabia que aquela dor só seria retirada quando ela fosse agraciada com um filho. E muitas vezes é assim na nossa vida também, não é? A gente vai passando pelas nossas dores, pelas nossas provações. Talvez as pessoas que estão ao nosso redor tentam ali minimizar a nossa dor com presentes, nos entregando outros bens, outras graças, coisas boas. Mas a gente sabe que a nossa dor só vai passar quando de fato naquela área, naquela pontualidade, o Senhor agir. E foi assim com Ana, foi assim com Eucana e foi assim com a história de Samuel. Bom, em um certo ano, Eucana subiu então para fazer o seu sacrifício, como era de praxe, todo ano ele fazia isso. E Ana, naquele momento, subiu de maneira diferente. Aqui eu preciso te dizer, a Ana, ela sofria com essa enfermidade física, sim, ela era estéril, não conseguia ter filhos. Mas além disso, ela sofria também com uma enfermidade espiritual e uma enfermidade psicológica. Eu vou te explicar. Ana, além de sofrer com a sua enfermidade física e a falta de filhos, ela também era constantemente ridicularizada por Fenena, a outra esposa de Eucana. Aquela esposa que tinha dado filhos a Eucana, ela por diversas vezes ridicularizava, diminuía Ana, fazendo com que Ana se voltasse contra Deus, fazendo com que Ana se murmurasse contra o Senhor. Então, com certeza, aquela mulher ela não tinha só uma enfermidade física, mas sim uma enfermidade espiritual, talvez uma crise de fé e uma enfermidade psicológica, de tanto aquela mulher falar ali e ridicularizá-la. Mas o que eu quero que você entenda, mulher, você que está me assistindo, é que o Senhor olha para o todo da nossa vida. Nós vamos perceber com a história de Ana que sim, Deus agiu na enfermidade física, mas Deus agiu na enfermidade espiritual, na enfermidade psicológica de Ana. Em nenhum momento na palavra, isso precisa ficar muito claro para nós vemos Ana murmurar com o Senhor. Não, nós não vemos isso. Nós não vemos Ana se virar contra e ela teria vários motivos, não é? Ela não murmura, ela não vira as costas para o Senhor, muito pelo contrário. A atitude de Ana, mulher, é a atitude que eu e você temos que ter
Ana coloca as lágrimas dela no lugar certo. Presta bem atenção. Ana poderia ter se desviado, desacreditado do Senhor, se sentido como uma bastarda do Senhor, como uma pessoa excluída da graça. Mas Ana faz o caminho inverso. Ela derrama suas lágrimas, o seu coração ferido, a sua alma ferida, o seu psicológico ferido, no único que poderia resolver totalmente os seus problemas. Eucana, mesmo com todo o seu amor, entregando presentes, não conseguiria por si só resolver os problemas de Ana. Mas Deus poderia, sim, Deus poderia. E ela escolhe depositar as suas lágrimas e as suas dores no lugar certo. Como que ela faz isso, mulher? Ela vai, quando o seu esposo sobe, então, para a cidade, para fazer ali a sua adoração, o seu sacrifício, Ana vai e ela também adentra o templo para entregar ali as suas lágrimas e a sua dor. É no templo, é na presença do Senhor que Ana coloca as suas dores. E aqui eu já quero falar isso para você. Quantas dores nós passamos, não é? Talvez a nossa vida se assemelhe com a vida de Ana. Estéril, não podemos ter filhos, ou talvez são outras dores. Dores no casamento, na área profissional, na área financeira, com os filhos, com a família. Quantas dores a gente enfrenta. E muitas vezes, por fuga, por falta de informação, por se virar contra o Senhor, por ser chateada com o Senhor, a gente não deposita as nossas lágrimas e as nossas dores no lugar certo. Depositamos nos ombros dos outros, talvez do marido, dos familiares, dos amigos. Depositamos em profissionais que, claro, nos ajudam. Depositamos até mesmo em coisas holísticas, signos, adivinhações, coisas que fogem daquilo que vem de Deus, quando, na verdade, as nossas lágrimas e o nosso coração deveria ser depositado exclusivamente na presença do Senhor. Ana faz isso. Ela chega na presença do Senhor e ela se debruça na presença do Senhor. E para mim, minhas queridas, esta palavra é tão forte, porque quando ela chega na presença do Senhor, Ana só chora. Ana só chora. Vai dizer a palavra que não sai voz de Ana, ela só chora. Eli, que era o sacerdote do templo naquele momento, ele olha para Ana e ele vê aquela mulher chorando, se debruçando em lágrimas, os seus lábios se movem, mas não sai uma voz, não sai uma palavra da boca de Ana. E aqui eu quero dizer para você, mulher, novamente, as tuas lágrimas têm voz diante do Senhor. Talvez por muitas vezes você entrou para o teu quarto chorando, foi a uma igreja, foi em algum local escondido, talvez dos teus filhos, do teu marido, chorar. Naquele momento de desespero, de angústia, que não saía uma palavra, não saía uma voz, um fonema. Mas naquele momento você pode ter certeza, saiu voz das tuas lágrimas. O Senhor te escutou, olhou para a tua vida, não te deixou desamparada, assim como Ele fez com Ana. Da boca de Ana não saiu uma voz, uma palavra, mas das lágrimas dela, o Senhor a escutou. O Senhor a escutou. É interessante na palavra que Eli olha para Ana e ele vê lá ela debruçada em lágrimas. E ele fala assim para ela: mulher, espere esse efeito de vinho passar. Ele achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, porque ali se debruçando em lágrimas, sem sair uma voz. E Ana olha para Eli e fala: eu não estou bêbada, eu estou na presença de Deus, entregando a minha dor. Entregando a minha dor. Talvez outras pessoas não tenham compreendido a tua dor. Tem olhado para você e entendido tudo errado. Achado que a tua dor é pequena. Achado que, nossa, mas você parece ter uma vida tão boa, tem problema? Que problema é esse? Né? Olha quantas pessoas sofrendo, enfim. Muitas pessoas talvez não enxergam a nossa dor. E eu vou te dizer, Eli não era qualquer pessoa, ele era o sacerdote do templo.
Talvez até mesmo pessoas dentro da igreja não compreenderam a sua dor. Talvez pessoas do teu convívio, em que você parou e se perguntou, mas você me conhece tão bem, você não está entendendo o que eu estou passando, você não está me auxiliando. E eu quero te dizer, minha querida, talvez só Deus vai entender a sua dor. Eli, o sacerdote, olhando ali para Ana, não compreendeu a dor dela, um enviado de Deus. Mas Deus compreendeu. Ana não precisou dizer uma palavra. Deus compreendeu perfeitamente a dor do coração de Ana. Então, não se frustre se as pessoas não têm compreendido aquilo que você tem passado. Mas entregue para aquele que tudo compreende, mesmo que não saia uma palavra da tua voz, da tua boca. Mesmo que só lágrimas rolem. Mesmo que você não diga nada. Entregue para aquele que conhece a tua história, que é o Senhor. E naquele momento, naquele templo, Ana faz um voto para o Senhor. Olha isso, olha que forte. Ana olha para o Senhor e diz, Senhor, se você permitir que eu gere filho, esse filho será totalmente consagrado ao Senhor. Ela faz essa promessa, esse voto ali para o Senhor. Que se ele desse filho a ela iria consagrar aquele filho totalmente ao Senhor. E olha que bonito esse gesto de fé de Ana, não é? Quantas vezes nós também fazemos gestos de fé assim, promessas, propósitos, não é? Mas aqui eu quero fazer um adendo. Ana, quando ela sai desse momento ali profundo dentro do templo, ela vai dizer a palavra, olha isso, que durante o período de dor, durante o período em que ela estava sendo ridicularizada por Fenena, Ana, ela não comia, ela recusava a comida. E vai dizer na palavra, olha que lindo, olha que detalhe lindo que talvez passou despercebido por você, mulher. Vai dizer a palavra que quando ela sai do templo, ela sai tão confiante da presença de Deus, ela sai tão entregue na presença do Senhor, que a primeira coisa que ela vai fazer é retomar a comida. Ela vai comer, ela vai se alegrar, porque Ana tinha a certeza da presença e do olhar de Deus na vida dela. Mulher, talvez eu e você não temos tido essa certeza da presença. A gente duvida, a gente acha que a graça não vai chegar, que o milagre é muito grande para nós. Ei, a gente vai pondo limites na ação de Deus. A gente vai limitando, dizendo aquilo que Deus pode ou não fazer. Ana não teve isso não. Ela foi no templo, se debruçou e já saiu de lá confiante que Deus poderia fazer aquela graça. E aí? Tá confiante que Deus está olhando por você? Fez propósito, se ajoelhou no templo, está entregando o teu coração na presença do Senhor, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Eu tenho certeza que o Senhor tem olhado para as minhas lágrimas e para as tuas lágrimas. E aí, minhas queridas, a Ana sai de lá, ela vai ter com seu esposo, ela tem relação com seu esposo, e ali mesmo, Deus concede um filho para Ana e para Eucana. E Ana engravida. Mas ela não engravida de qualquer pessoa. Deixa eu te dizer isso. Ela engravida de Samuel, um dos maiores profetas da história da salvação. E aqui eu quero te falar uma coisa, duas coisas na verdade. Primeiramente, que gerar um testemunho dói. Talvez gerar um testemunho leva tempo, dói na carne. Mas quando a graça vem, o testemunho impacta toda uma geração. Samuel impactou toda uma geração. Samuel mudou a história da igreja. Samuel foi um grande profeta. Doeu na carne de Ana gerar um testemunho, mas quando Deus olhou para ela e o momento chegou, a graça foi grande. E um segundo ponto, Ana cumpriu a sua promessa. Por mais difícil que parecesse, Ana gestou o seu filho Samuel, ele nasceu, ela amamentou e ela foi entregar o menino ao templo. Entregou o menino para Eli, para que ele fosse totalmente consagrado ao Senhor. Agora, pensa aqui comigo. Será que foi fácil entregar Samuel? Ele era o filho da promessa. Ana não saberia se ela ia ter mais filhos ou não. Às vezes aquele seria o seu único filho. E tão pequenininho, aquele filho que ela tanto desejou, ela foi lá e entregou para o Senhor. Você percebe que Ana se despojou para o Senhor. Ela entregou tudo o que ela tinha e ela cumpriu a sua promessa. O que eu quero dizer com isso para você? Quantas vezes a gente faz propósitos, promessas,
Quando a graça vem, quando a graça chega, ou até antes da graça chegar, a gente desiste no meio do caminho. Ah, é muito difícil. Ah, Jesus não vai cobrar isso de mim, não é? Olha, me vem agora ao coração quantas mulheres já oraram para ter os seus filhos e quando o filho vem, quando a graça vem, se afastam da igreja, não continuam servindo ao Senhor, não participam mais. Minhas queridas, que a graça do Senhor não seja empecilho para cumprir os nossos propósitos, as nossas promessas. Temos que ir até o fim com aquilo que falamos com o Senhor. Ana foi até o fim, mesmo que doesse, mesmo que ela entregasse mais uma vez aquilo que tanto valia para ela. Ela o entregou. Ela o entregou. E olha que especial, olha o nome do filho dela, Samuel. Samuel quer dizer Deus agiu, Deus cumpriu. Esse nome é muito profético diante da história de Ana, das suas lágrimas ali entregues ao Senhor e Deus agindo diante daquela promessa, daquele pedido. E aí, eu quero dizer, o Senhor movia no meu coração que haveriam mulheres que estariam assistindo esse vídeo, que o teu nome também é fruto de um propósito e de uma promessa. Mulheres que têm Maria no nome, porque foram consagradas a Nossa Senhora desde muito novas. Mulheres que passaram por períodos difíceis e suas mães a consagraram a Nossa Senhora, a algum santo de devoção. Deixa eu te dizer, o teu nome, a tua história faz parte de um propósito de Deus. Isso precisa ser especial para você. A partir de hoje, precisa ser especial também na sua vida. E ali, queridos, Ana entrega então Samuel a Eli e perceba, no mesmo local em que Ana entregou as suas lágrimas, Ana vem, tempos depois, e entrega o filho da promessa. O mesmo local em que ela pede é o local em que ela oferta, em que ela entrega, em que ela agradece. O mesmo local em que depositamos as nossas dores precisa ser o local que a gente deposita a nossa alegria, que é no Senhor. Se depositamos as nossas dores no Senhor, o nosso período de alegria, de bênção, de providência, também precisa ser no Senhor. E aqui eu quero te perguntar, mulher, quantas graças você já recebeu na tua vida? Quantas graças eu já recebi? E o que a gente fez depois disso? A gente voltou para agradecer? A gente voltou para servir mais ao Senhor? Para servir de testemunho? Para nos entregar a Ele? Então, essa lição da vida de Ana também precisa ficar marcada no nosso coração. O mesmo local em que você entrega suas lágrimas deve ser o local em que você entrega a tua promessa, o filho da promessa, a graça recebida e a alegria daquela graça. E perceba, eu disse para vocês, imagina a dor do desapego de entregar aquele filho com muito custo ali, né, conquistado com a graça de Deus que Ana teve. Mas Ana entregou tudo que ela tinha, ela colocou na presença do Senhor. E sabe o que acontece na vida de Ana tempos depois? Ana tem outros filhos. Olha, vai dizer a palavra lá no versículo 21. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas. Porque quando a gente entrega tudo que a gente tem para Jesus, Jesus multiplica. Essa é a verdade. Se somos fiéis no pouco, o Senhor vai conceder mais. Essa é a lógica de Deus. Precisamos ser fiéis no pouco e com certeza Ele vai acrescentar a nós mais graças. Então, mulher, se hoje o que você tem para ofertar ao Senhor é as tuas lágrimas e a tua dor, oferte. Quando o tempo da graça vier, oferte a graça. E tenha certeza que o Senhor vai cuidar de você e multiplicar as graças que Ele vai entregar na sua vida. As mulheres estéreis da palavra de Deus sempre geraram profetas. Ana é uma dessas mulheres. Samuel cresceu na casa de Eli. E olha que interessante, Eli tinha outros filhos, mas os filhos de Eli, um sacerdote, os filhos de Eli cresceram na imoralidade. E Samuel, o filho de uma mulher tida como bêbada naquele templo, como uma louca embriagada, um filho que cresceu na retidão dos planos do Senhor. Então, não fica olhando de fora, aquele ali deve receber uma bênção maior, não, esse daqui não merece, não. O Senhor nos dá graças imerecidas. A lógica de Deus não é a lógica da meritocracia humana, não. O Senhor, Ele tem reservado para você, independente da tua vida, de quem você é, daquilo que passou, sim,
você pode receber da parte de Deus graças imerecidas através da sua misericórdia. Ana derramou seu coração no lugar certo, depositou as suas lágrimas no local onde aquelas lágrimas poderiam germinar um lindo fruto. E você, mulher, o que tem passado, o que tem vivido? Tem depositado as suas lágrimas no local certo? Tem sido fiel? Entregue tudo? Tem testemunhado graças imerecidas na sua vida? Eu tenho certeza que o tempo da promessa vai chegar, porque as tuas lágrimas são voz diante de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo para uma outra mulher conhecer a história de Ana e também receber das graças que essa história promoveu na minha vida e na tua vida. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, segue aqui o meu canal, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas possam receber desta palavra. Que Deus te abençoe.